Oi, tudo bem? Aqui é o link da Bio, meu nome é Guto e eu sou professor e biólogo. Você sabe quais foram os primeiros vírus a serem descobertos? Ou então, quantos existem e como é que a gente fica doente? Eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje, beleza? Os vírus foram descobertos no final de 1880, quase ali no comecinho do século XX. Os primeiros estudos começaram com o TMV, que é esse aqui da esquerda, que é o vírus do mosaico do tabaco, e na época não existia bem um conceito de vírus. O que aconteceu é que alguns cientistas estudavam uma doença da planta do tabaco e eles acreditavam que essa doença poderia ser uma bactéria ou algum outro tipo de micro-organismo. Conforme os estudos foram avançando, essa possibilidade ela acabou sendo descartada e substituída por uma nova hipótese, de que na verdade um novo tipo de agente estaria causando essa doença e seria uma suposta toxina, um suposto fluido que agia nas células vivas. E na época acabou ganhando o nome em latim de Contagium Vivum Fluidum. Posteriormente acabou sendo encurtado aí para vírus. Muito pouco tempo depois teve o descobrimento do FMDV, que é o vírus da febre aftosa, os bacteriófagos, que são vírus que infectam bactérias, e em 1901 o primeiro vírus de humanos, o vírus da febre amarela. E vale falar aqui do papel do médico Oswaldo Cruz, que teve uma influência muito grande no combate da febre amarela aqui no Brasil, principalmente com questões de saúde pública e divulgação dessas coisas. Inclusive é o que dá o nome também da Fundação Fiocruz, da famosa Fundação de Saúde aqui do Brasil. Com o tempo passando, a tecnologia foi avançando juntamente com os estudos nessa nova área, e em 1930 ocorreu um grande boom de descobertas desses vírus e novas informações, como a de que esses organismos eles carregavam material genético. E posteriormente, com a tecnologia avançando e com o integramento da biologia molecular, essa área ela cresceu mais ainda, tanto que marca o descobrimento do HIV e da SARS ali por volta de 1990. E bom, com esse grande universo em expansão da área da virologia, existem muitas perguntas que se abrem e duas delas são extremamente interessantes e que ficam ali rodeando a comunidade científica até hoje e que não tem necessariamente uma resposta final. A primeira é quantos vírus existem e a segunda é os vírus são uma forma de vida? Obviamente eu não tenho a resposta para essas perguntas, mas eu vou falar um pouquinho sobre essas discussões antes da gente falar exatamente o que são vírus. E antes de entrar nesse assunto, vale deixar algumas constatações aqui de que a virologia ela é uma ciência relativamente nova, sendo que a diversidade dos vírus ela não é totalmente conhecida. A gente estuda os vírus que são capazes de serem estudados em laboratório e principalmente os que têm um impacto muito grande na vida humana. E começando pela primeira, quantos vírus existem? Não se sabe esse número ao certo, mas existem alguns estudos que buscam desvendar esse mistério, como esse exemplo do Simon J. Anthony, que publicou esse trabalho na American Society de Microbiology, e ele junto com a equipe dele, eles estudaram a capacidade do Pteropus giganteus, também conhecido como Indian Flying Fox, ou raposa voadora, que na verdade é um morcego gigante da região da Índia, de hospedar patógenos. E de acordo com os cálculos obtidos pela equipe, as projeções demonstram que essa espécie sozinha teria uma capacidade de armazenagem ali por volta de 58 vírus diferentes. E jogando esses cálculos numa extrapolação ainda maior, essa projeção para mamíferos em geral demonstra que, na verdade, possam existir cerca de 320 mil vírus de mamíferos ainda não descobertos. Esses tipos de estudos eles não são exclusivamente voltados somente para mamíferos, como mostra esse trabalho e vários outros também do Curtis, que trabalha com vírus especificamente mais voltado para a área marinha. Segundo esse autor, o ambiente marinho ele apresenta uma quantidade absurda de vírus, e apesar de ainda não se saber tudo sobre essa grande diversidade, é muito claro que esses organismos eles têm um papel fundamental nos ciclos ecológicos e geoquímicos relacionados ao ambiente marinho. E agora, a segunda questão é de que os vírus eles são uma forma de vida? Para tentar entender e encaixar os vírus nessa classificação, primeiro a gente precisa entender o que a gente
denomina o que a gente delimita por vida, que na verdade é um debate constante na biologia desde épocas e épocas. Não existe uma definição universal para esse assunto, mas eu trouxe algumas definições aqui que são geralmente as mais aceitas na comunidade. E percebam que existe uma diferença entre a complexidade de cada uma, e cada uma apresenta seus pontos negativos e positivos. Começando por essa aqui da esquerda, que tem no Microbiologia de Brooke, da 10ª edição, ele define vida como um conjunto complexo de processos resultantes da ação de proteínas codificadas por ácidos nucleicos. É uma definição simples e assim extremamente abrangente. Ela não fala assim muita coisa, não vai para muito canto, então tem uma amplitude muito grande para interpretação. Quando a gente compara com a próxima, a do Chris McKay, num artigo que ele soltou sobre a busca de vida em outros mundos, segundo ele, a vida ela é um sistema material que passa pela reprodução, mutação e seleção natural. Ainda assim, também é uma definição simples, mas dá para perceber que ela não é tão abrangente justamente pelo fato de especificar que o organismo ele precisa passar por determinadas etapas, que são, no caso, a reprodução, a mutação e a seleção natural. E agora, por último, uma das mais famosas definições aí é a que foi publicada pelo Daniel Kochland, que é o The Seven Pillars of Life, que saiu na Science há algum tempinho atrás, em 2002, mas que causou um grande impacto aí e é uma das mais faladas até hoje. Segundo esse autor, para que um organismo ele seja considerado algo vivo, é necessário que ele apresente 7 pilares. O primeiro, material genético. Segundo, resposta ao ambiente. Terceiro, compartimentalização. O quarto, energia. Quinto, regeneração. Sexto, adaptabilidade. E sétimo, controle e seletividade química. E apesar de muito complexa por serem vários passos e várias categorias, né, é uma das consideradas a mais completa e mais real, justamente por ter essas limitações bem estruturadas, né. Tendo em mente que, de forma geral, essas características que eu acabei de falar, elas são o que a gente classifica como vida, agora eu trago aqui para vocês os 3 principais motivos que acabam gerando o debate de não considerar os vírus, né, como algo vivo. Na verdade, é só um resumo, tem muitas outras coisas, mas as 3 principais que geralmente se falam é que, primeiro, eles são inativos fora dos seus hospedeiros, que são células vivas. Segundo, eles não possuem os mecanismos necessários para síntese de proteína e de energia, ou quando possuem, raramente são tão eficientes ou numerosos quanto os organismos vivos. E por fim, no terceiro, é que os vírus eles não conseguem se replicar sem os seus hospedeiros, o que os tornam parasitas intracelulares obrigatórios. Hospedeiros esses que a gente tem basicamente todos os seres vivos. Tem vírus de animal, vírus de vegetal, de fungo, protozoário, bactéria e até arqueia. E agora, né, finalmente, o que são esses famosos vírus? Como eu acabei de dizer, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. E geralmente são formados por 3 estruturas, sendo elas o ácido nucleico, sendo DNA ou RNA, o capsídeo, que é um revestimento feito por proteínas, e o envelope em algumas situações, não são todas. Falando das 3 um pouquinho, começando pela primeira, o ácido nucleico, ele também é chamado de genoma ou material genético, e ele pode ser DNA ou RNA. Além disso, ele tem outras classificações como fita dupla ou fita simples, linear ou circular, positivo ou negativo. Essas diferenças de genoma permitem que a gente agrupe e classifique esses organismos em diferentes grupos, como por exemplo o caso do coronavírus, que são vírus envelopados de RNA, fita simples e positivo. Tem uma grande classificações aí de vários outros vírus, mas só para dar um exemplo, eu coloquei aqui a tabelinha para você ver que tipo existem vários modelos aí que conseguem agrupar esses organismos. E esse material genético ele é extremamente pequeno, tem em média uma informação suficiente para codificar cerca de 350 genes. Ainda uma outra curiosidade é que o padrão é realmente DNA ou RNA, só que existem alguns vírus, poucos,
que apresentam DNA e RNA, só que em diferentes estágios do ciclo. E agora, sobre a segunda estrutura, que é o capsídeo nada mais é do que como se fosse uma capinha que envolve o material genético. Aqui no esqueminha a gente vê ele representado por várias bolinhas ali agrupadas. E essas bolinhas são chamadas de capsômeros, que na verdade são moléculas proteicas. Ele funciona principalmente como uma proteção, mas além dessa proteção ele também confere a simetria para o vírus, que geralmente são divididas em três principais tipos. A icosaédrica, que é um D20, a helicoidal e os complexos, que é o caso do bacteriófago, por exemplo, que tem uma simetria ali, um formatão extremamente variante ali desses padrões. A terceira estrutura é o envelope, que na verdade é uma membrana lipoproteica, ou seja, ela é formada de lipídios, que são gorduras, e proteínas, principalmente, mas tem outras coisas nisso também. Ela é originada da célula hospedeira e funciona não só como um escudo extra, né, uma proteção a mais, mas também tem um papel importantíssimo na penetração e infecção de uma nova célula hospedeira. Lembrando que não são todos os vírus que apresentam esse envelope. E claro, né, não dá para falar desses organismos sem falar sobre o tamanho deles, que é extremamente curioso. São seres muito, mas muito pequenos mesmo, sendo que é necessário um microscópio eletrônico para conseguir enxergar. Eles variam um pouquinho de tamanho, mas tem uma média de 20 a 300 nanômetros. Sendo que, por exemplo, o vírus da poliomielite, é um dos menores já descobertos. Ele tem um tamanho aí mais ou menos de uns 28 nanômetros, que é praticamente o mesmo tamanho de um ribossomo dentro da sua célula. Para entender melhor esse tamanho, para dar uma escala mais visual, eu trouxe essa Scale of the Universe 1 e 2. No caso aqui eu vou mostrar 2, simplesmente por ser mais novo. E se você quiser, você pode ver isso aqui no seu navegador, ou você pode baixar no celular também, que tem na Play Store. E com ela você consegue pegar a escala de um humano e até bactérias, vírus, ondas, mas não só coisas pequenas também. Você consegue ir para dinossauros, estrelas, nebulosas e por aí vai. Cada item tem também uma descriçãozinha que você consegue ler e tal, saber um pouquinho a mais sobre. Se você gostou, só dá uma procurada aí, vale muito a pena dar uma olhada nesse site. E como eu falei aqui algumas vezes, né, eu dei uma adiantada, os vírus eles não conseguem se replicar sozinhos. Eles não têm a maquinaria necessária que as células apresentam, né? Maquinaria essa que a gente geralmente fala maquinaria na biologia, né? Na verdade são alguns componentes celulares que estão por ali, organelas e enzimas também. Acontece que as infecções virais, elas apresentam dois tipos principais de ciclo. O lítico, também conhecido como via virulenta ou ciclo virulento, que é quando tem a manifestação da doença. E apesar das diferenças, né, de vírus para vírus, existe um padrão que a gente consegue dividir em 5 partes, sendo ela a ligação, penetração, síntese, montagem e liberação. Vocês vão perceber que as fases elas têm um nome que já entrega mesmo o que está acontecendo, que é o caso da fase 1, que é a de ligação, que é literalmente a ligação do vírus com a célula, ou seja, por meio de uma fusão de membranas, receptores, ou às vezes pela injeção de material genético mesmo na célula. Agora, o material genético ele está dentro da célula, caracterizando a fase de penetração, que é a segunda fase, e a gente segue com o ciclo para a terceira fase, que é a fase de síntese. Aqui, conforme as ordens do vírus que está infectando essa célula, ela vai receber os comandos e o vírus vai falar assim, ó, produz ácido nucleico e proteína. A célula vai parar tudo que ela está fazendo, ela vai se virar para isso, organizar todas as suas estruturas e energia e vai produzir o que o vírus pediu, no caso, ácido nucleico e proteína. E quando tudo isso estiver pronto, a gente entra na quarta fase, que é a fase de montagem. Agora, esses componentes que vão estar prontos ali, eles vão ser utilizados na montagem dos capsídeos. Lembra que é aquela capinha que reveste o DNA viral. E vão ser usados no empacotamento do genoma viral, formando literalmente ali um novo vírusinho, que é o que está mostrando ali na imagem, um novo D20zinho. Com esses vírus formados ali dentro, né, no final da montagem, a gente entra agora na fase 5, que é a fase de liberação, que ele se caracteriza pela liberação dos vírus
através ou da lise celular, que é quando tem um rompimento da membrana e a célula hospedeira morre, pelo brotamento ou também pela excreção. Esses tipos de liberação eles variam muito, principalmente de acordo com o vírus e com a célula, mas o que importa é que com o final da liberação, o ciclo ele pode se reiniciar, porque esses vírus que saíram agora, eles podem infectar novas células e reiniciar esse ciclo novamente. O segundo tipo é o lisogênico, e ele é um pouquinho diferente do anterior, porque ele segue um padrão mais silencioso. Aqui esse ciclo ele vai começar, similar ao primeiro ali, tem a fase de ligação, a fase de penetração e na teoria a gente teria agora a fase de síntese. Né? A célula recebe ordens do vírus falando assim, monta isso, monta aquilo, faz isso, faz isso. Mas aqui o que acontece é, depois que chega na fase de penetração, o material genético viral, ele em vez de dar ordem, ele acaba se fundindo ao material genético da célula hospedeira e ele fica ali escondido e latente, ele fica quietinho, fica ali de boa. O que acontece? Ele vai ficar ali escondidinho de boa na dele, quietinho, até que aconteça alguma coisa. Essa alguma coisa, no caso, um estímulo. Esse estímulo ele pode ser várias coisas, como por exemplo, dano ao material genético do hospedeiro. E esse estímulo faz com que esse genoma viral que está ali escondido, ele se ative e se transforme no ciclo lítico. E aí sim ele dá continuidade para as próximas fases, que é a de síntese, montagem e liberação. E para fechar o assunto, independente do tipo de ciclo, se é o lítico, se é o lisogênico, os vírus eles precisam infectar células vivas. Essa restrição ela se dá porque durante o processo de montagem do próprio ciclo mesmo de replicação, existe um requerimento biosintético e energético, que só é possível quando você tem uma célula viva. Além disso, também vale falar que a duração do ciclo e a quantidade de vírus que são formados, ela varia muito dependendo do tipo do vírus. E para finalizar, eu trouxe uma atualização aqui dos dias de hoje, de 2020 no caso. Segundo o ICTV, que é uma organização internacional que regula a taxonomia dos vírus, nós temos hoje descobertos 6.590 espécies conhecidas, classificadas em 4 grandes grupos, sendo que algumas estão em alguns táxons isolados por aí. Essa classificação ela é de julho de 2019, com algumas retificações já de 2020, e eu coloquei aqui um exemplo do lado com a SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus, também conhecido aí como o Covid-19. Em sequência, essas colunas elas representam as classificações, o Covid-19, os humanos e a diferença entre os organismos do mesmo agrupamento. O que acontece é o seguinte: da mesma forma que existem vários indivíduos diferentes da espécie Homo sapiens, tem o Augusto, tem o José, tem o Joaquim, por aí vai, também existem vários outros indivíduos diferentes da síndrome respiratória aguda por coronavírus, como a Covid-19, que é a mais recente, também conhecida como SARS-CoV-2, a SARS de 2003 e também outros exemplos aí que a própria tabela traz, né, como o SARS-CoV-HT-G13 e outros aí que ele coloca também. A taxonomia atual ela está disponível para download no site do ICTV. Eu coloquei uma parte dela aqui só para demonstrar, apesar de que não ficou muito bom, porque a tabela é bem extensa, mas para ter uma ideia, no caso eu selecionei a Covid-19, que você consegue identificar o vírus, você consegue identificar a ordem, a família, o tipo do genoma e mais outras informações que tem tudo nessa tabelinha. Se você tiver interesse, é só você dar uma passada lá no site, dar uma procurada aí, baixar no seu computador. É um arquivo Excel, não pesa tanto. E aí você dá uma olhada lá. Além disso, vale lembrar que esses nomes que a gente tem nome de espécie para vírus, eles são dados pelo ICTV, só que é pelo ICTV juntamente com a OMS e alguns especialistas do campo. E que esse nome não é necessariamente o único nome que a gente trata. O exemplo disso é a própria Covid. Né? A gente escuta falando Covid, a gente escuta SARS-CoV-2, existe o nome de espécie, existe o nome popular e por aí vai. E para fechar, vale falar que ultimamente tem se evitado o uso de nomes de cidades ou de determinadas regiões para não ter uma estigmatização desse local e ter um preconceito ou constrangimento dessas pessoas que moram nesse determinado lugar.
E bom, se você quiser saber um pouco mais sobre o assunto, eu recomendo esses livros aqui, que são os livros que eu li, inclusive que eu também usei para fazer essa aula. Isso aqui foi só para falar um pouquinho, né? Porque virologia é um assunto extremamente extenso, apesar de relativamente novo, mas eu ainda tenho algumas coisas relacionadas a vírus para falar por aqui, como por exemplo vacina, que eu acho que é muito interessante de falar, epidemias e pandemias, né? Já que estamos vivendo uma, evolução e os vírus, e alguns outros específicos em especial mesmo. Se você gostou, se inscreve aí, ativa o sininho, o Little Bell, para você não perder os próximos conteúdos aqui do canal. E me segue lá no Instagram, no Facebook, que geralmente está saindo alguns posts diferentes também por lá, beleza? Então é isso. Muito obrigado por você ter assistido e até a próxima.